Deixa eu tentar. Ele me deixa colocar o chat. Beleza. Consegui. Isso, consegui. Nossa, mano. Aí sim. Eu tô precisando de férias, cara. Tá foda a vida. Eu achei que eu ia ter férias em fevereiro, mas aí eu consegui passar no concurso e preparar as aulas pra vocês e tal. Aí tá louca a vida. Porque é incrível. Na minha área sempre tem algum congresso pra fim de janeiro. Então, tipo, eu passo geralmente meu Natal, Ano Novo e carambas, assim, fazendo artigo pra tentar enviar pro congresso. E aí depois eu falo, não, eu vou conseguir descansar agora. E geralmente começa o período letivo. E eu falo, haha, não vai rolar. Mas então, galera, bem-vindo de volta ao feriado, né? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje a gente vai falar de função, então. E eu vou acabar juntando meio que duas aulas em uma, do que estava meio que combinado inicialmente, porque eu vi que o Moacir deu uma acelerada com a turma daí no cronograma, e aí os exercícios do Run Codes estavam baseados já pensando que vocês já tinham visto tudo de função e tudo mais, e aí depois do fim da aula eu quero conversar um pouco com vocês sobre isso. Mas então hoje eu vou passar um pouquinho de coisa a mais do que eu estou acostumado a passar com vocês. Diga, Pedro. Por algum motivo eu tô conseguindo ver o segundo. Não, é que não é o segundo, é uma parte da tela. Eu converso com vocês. Aqui. É pra eu poder ver as mensagens. Eu tô tentando fazer isso pra não. Pra conseguir ficar vendo o que vocês estão mandando. Só fica horrível de eu clicar depois na mensagem. Droga. Eu tinha conseguido. Não. Enfim, quando vocês mandarem mensagem, ele volta aqui. Mas não, volte. Deixa eu só arrumar aqui. 2 segundos, galera. Pronto. Que não me deixa fazer isso. Beleza. Que aí eu consigo responder vocês aqui mais de boa. É por isso que eu fiz isso aqui. Mas então, galera, a gente vai falar de função, então. Né, era para ser 2 aulas de função separada, mas se eu não falar isso, a gente não cobre toda a parte de função, tá? Então eu vou passar tudo de função agora. Mas eu acho que vai ser tranquilo. Vocês já viram na teoria mesmo, vocês estão usando bastante. Mas qualquer dúvida, vocês me perguntem. Então, função, né? O que é a função, no fim das contas? É um grupo de declarações, né, de código, que tem um nome, e que ele pode ser chamado em algum local do seu programa, né? Não importa o local. Ele permite estruturar melhor os programas em segmentos de código divididinhos, né, que fazem tarefas individuais, então é bem melhor do que você ter aquele código gigantesco na main, que aí você fica replicando o mesmo código para fazer a mesma coisa e tudo mais. Então ele ajuda bastante nisso. A sintaxe dela é o tipo do retorno, né? O nome da função, e aí quantos parâmetros você precisa ter, e aí você, entre chaves, coloca as declarações da sua função, o que ela vai fazer. Né? Então, o tipo é o tipo do valor retornado. Se ela não retorna nada, você coloca void, né? Para falar assim, olha, não retorna nada, é uma função que não tem retorno. O nome é o identificador que ela é chamada, né? Então, o nome não pode ser repetido entre 2 funções. E aí você tem os parâmetros. Cada um consiste no tipo seguido de um identificador. E aí você pode separar eles por vírgula, né? Se tiver mais de um. Ele age como uma variável local na função, esse parâmetro, e ele passa os argumentos às funções do local que ela foi chamada. Então, quando a gente chama uma função, o que vai acontecer é que você vai pegar o valor que você passou ali naquele ponto que você chamou a função, para o contexto da sua função, e aí ele vai criar variáveis locais que vão ter os valores que você passou naqueles parâmetros, né? E aí as declarações são o corpo da função, né? Então os blocos lá de declaração vão especificar o que ela faz, é o que realmente ela faz. Importante é que a função main é sempre chamada primeiro, a não ser que você use umas magias negras que existem em C para você forçar algumas coisas a serem chamadas antes, mas assim, eu não vou entrar nisso, existe, mas assim, não vale a pena ir atrás disso agora.
E aí ele chama sempre a main quando você executa, né? E aí o código de qualquer outra função só é executado se a main chamar ele. E quando eu falo main chamar ele, pode ser diretamente ou indiretamente. Né? Então, no caso, eu posso chamar diretamente da main ou uma função que eu chamei na main chama uma outra função. Eu posso fazer isso também. E para chamar uma função, eu uso o nome dela, né, e os valores, ou as variáveis que têm os valores dos parâmetros. E se ela retornar um valor, eu preciso receber esse retorno. Ou receber ele em alguma operação diretamente. Eu vou mostrar para vocês. Alguns níveis mais de boa vão deixar só com warning se você não pegar o retorno da função, mas geralmente a boa prática é, se ela está retornando, você pega o retorno. Né? A gente não faz isso sempre, o próprio scanf ele tem um retorno que a gente nem pega ele, a gente descarta o retorno do scanf, mas ele tem um retorno, ele retorna 0 se ele deu tudo certo, se eu não me engano. Dá até para você ver se o scanf retornou alguma coisa ou não. Mas assim, boas práticas é se a função tiver um retorno, pega o retorno. Geralmente ele vai reclamar se você não pegar. Então essa é uma função simplesona aqui que eu fiz, né? Então é uma função para adicionar dois números, então ela retorna inteiro, que é a soma. Eu chamei ela de add, e aí eu passo dois inteiros para ela, o a e o b. Então eu vou fazer esses dois a e b são como se fosse uma variável local dessa função, né? Então ela só existe enquanto essa função existir. Depois que ela retornar, tudo isso morre, desaparece, é limpado da memória, e aí ela vai retornar a mais b. Eu posso fazer um return assim, direto, ou eu posso criar uma variável, depois eu vou mostrar para vocês, você faz o a e o b. Né? Então, eu vou abrir aqui no GDB só para mostrar para vocês funcionando. Então aqui eu tenho a minha função bonitinha. Aí aqui eu posso, eu crio uma variável para salvar esse resultado e eu printo o resultado que ela me der. Beleza, galera? Então eu vou compilar aqui e ele vai me retornar 30, que é a soma de um do outro. E aí a gente tem, por exemplo, variações, né, do que a gente pode fazer com isso. Então a gente pode, por exemplo, chamar direto no printf a função. E aí o retorno dela não precisa estar numa variável. Eu posso simplesmente colocá-la no meu printf. Então eu posso até sumir com isso. E o retorno dela já é pego direto pelo printf. Eu posso fazer isso. Dificulta um pouco a legibilidade do código, dependendo da função, de como você fizer, mas você pode. Beleza? Aí, caramba. Calma, aquela aula de PO. Não. Tá aqui. Oh, meu Deus, muita janela aberta. Tá. Então, o que acontece quando eu chamo a função? Né? Antes da gente ver mais coisas sobre funções, quando eu chamo ela, a execução da função que chamou ela, por exemplo, se eu chamei ela na main, é parado. Eu não vou continuar executando o código que está onde eu chamei a função. Eu troco o contexto, a gente chama de chaveamento de contexto, né? Eu troco o contexto para o contexto da função que eu chamei, executo tudo que aquela função fala para fazer. Então, se ela chamar uma outra função, eu também paro aquela função, vou para outra função para executar o que essa outra função está chamando. E aí eu só retorno o controle depois que a função terminar, depois que ela atingir aquele return. Né? Então, tudo que está ali na minha main vai separado, só acontece depois que a função terminar. Isso é bem importante. Né? Por isso que a gente tem a programação, ela é sequencial. A gente, mais para frente, no segundo ano, lá para o segundo ano vocês vão ver em SO, né, sistemas operacionais, vocês vão ver um pouco de thread, de programação em paralelo e tudo mais, que aí vocês conseguem fazer coisas rodarem ao mesmo tempo, né? Então você teria funções que poderiam rodar em paralelo uma com a outra e tal. Mas por enquanto, né, o que a gente está vendo é tudo sequencial. Você chamou a função, parou a execução do que chamou a função, executa a função até o fim. No caso de passagem de argumentos por parâmetros, eles são copiados para as variáveis locais. Né? Então, o A e o B eles são copiados totalmente para a variável local. A palavra-chave return indica o fim da função. Né? Ela que indica o fim ali que vai voltar para o controle. E como no exemplo a gente retorna o inteiro, o valor passado para o retorno foi 30, né? Ele é passado a variável R na main, mas não é preciso receber ele. Né? Como eu mostrei para vocês, eu posso colocar ele, por exemplo, como uma função, como retorno uma função. E aí, esse daqui é o exemplo que eu tinha mostrado para vocês. E mais que isso, né? Deixa eu alterar aqui. Aqui.
eu posso passar uma variável aqui, né? Eu acho que vocês já viram isso bastante, vocês estão cansados de ver, mas eu posso simplesmente passar uma variável, e não necessariamente um valor, né? Então tem uma variável que contém esse valor, e aí o que vai acontecer no escopo da minha função, ó, rodou aqui, deu 30, né? Como era esperado, e aqui o A vai receber o valor que está no X. Ainda vai ser uma cópia local, né? Vai ser uma cópia da variável, mas eu posso passar as variáveis como parâmetros. Né? Até aí eu acho que tá tudo tranquilo. Acho que vocês estão de boa com isso. Mas se tiverem dúvidas, podem perguntar, beleza? Posso usar main recursivamente? Eu acho que não. Ou talvez possa. Eu não sei, porque isso ia dar um fork bomb. Vamos testar. Só porque, né? E eu já falo que é um fork bomb. Deu segmentation fault. Ele dá erro. Provavelmente não pode fazer isso. Mas assim, tem como vocês fazerem umas coisas mais ou menos parecidas de chamar main recursivamente a nível de sistema operacional de shell, que eu não manjo muito de detalhe, mas assim, é um negócio que chama fork bomb, que basicamente você fica pedindo para um processo criar filhos do processo recursivamente, indefinidamente, e aí basicamente o que você faz é que você explode a memória do PC do cara. Dá pra fazer isso. Inclusive no Runcodes não dá pra fazer isso, antes que vocês tentem. Se eu não me engano, ele é protegido. O Melo que sabe desses detalhes, porque é projeto dele, do ex-doutorando dele. Mas dá pra você fazer isso. Inclusive tem uns cursos de segurança que os alunos adoram tentar fazer fork bomb e explodir as coisas. Mas não dá pra chamar main recursivamente aqui. E eu posso falar de recursão depois, eu não ia falar originalmente, mas se vocês quiserem no fim da aula eu posso falar um pouco o que é recursão, se vocês tiverem afim. Eu não preparei nada disso, mas eu posso me virar pra falar disso. Então até aqui beleza, né, galera? Se a função não retorna nenhum valor, eu uso void. Eu também posso usar a palavra-chave void para falar que a função não tem parâmetros. Antigamente eu era obrigatório fazer isso, lá no C90, antes do C90, eu acho. Você tinha que passar void, desde então você não precisa. Então, se você não passar nada, não passa nada. Beleza, galera? E aí, eu posso fazer isso aqui, ó, void, e eu só vou fazer uma função que printa, eu posso passar esse void aqui, é opcional. Se eu deixar vazio, é que não tem argumento. E aí, nessa função, eu só dou um hello world. Eu não vou nem programar isso com vocês, que eu acho que tá bem tranquilo para todo mundo, mas se vocês quiserem, depois eu programo um exemplo. Uma coisa importante, né? A gente tá falando da main, uma coisa importante. O retorno da main, ele é considerado zero, se você não retornar nada. Então, acho que vocês provavelmente já não colocaram return na main na vida e viram que funcionou. Mas isso só funciona para main, que ele considera como zero, provavelmente porque todo mundo esquecia e ele só falou, beleza, eu vou fazer isso por compilador mesmo. A gente retorna zero porque é o sinal de ok para o programa. Né? Eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas outros valores são interpretados de diversos jeitos diferentes de acordo com o que está executando seu código, com o sistema operacional e várias outras coisas, né? Depende do compilador e tal. Então, não tem exatamente qual erro retorna cada um, mas tem uma convenção ali do que seria mais ou menos retornar menos esse tipo de coisa. Mas assim, não cabe no escopo da gente estudar isso a fundo, eu só estou falando por curiosidade. E aí tem uma coisa muito importante, que um monte de gente me perguntou, então falar sobre isso, que é argumentos passados por referência, né? Que são argumentos que eles podem ser acessados dentro da função, eles podem ser alterados, né? Então você precisa usar o asterisco depois do tipo de parâmetro para passar uma variável por referência, e nesse caso não é passada mais uma cópia da variável, você vai passar o endereço dela, por isso que você consegue alterar. Qualquer alteração na função é feita nas variáveis que foram passadas. Então, isso é bem legal, por exemplo, lá para a média que vocês queriam, para o exercício das moedas, né? É isso daqui que vocês precisam fazer para resolver ela direito. É preciso passar um endereço para as funções que requerem argumentos por referência. Né? Se está pedindo endereço, tem que passar um endereço. Para um tipo primitivo, é usar o e-comercial. Em um vetor, só passar a variável já é o endereço. Né? Lembrando que no vetor, a variável do vetor é o endereço que aponta para a primeira posição do vetor.
Lembra de alterar o valor do endereço na função, ou seja, tem que usar o operador asterisco para alterar o valor dele. Se você usar só o nome, você vai alterar o endereço. Então, pegando o meu segundo exemplo aqui para vocês. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu tenho minha função divide, né? Ela vai dividir, só que eu quero o resto. Por algum motivo, eu não quero só o resultado da divisão. Eu preciso do resto também. Então, o que eu fiz? Eu estou passando o ponteiro por uma variável, né? Eu estou passando uma variável por referência aqui, que é o meu resto. E aí que eu estou fazendo, ó, o valor do meu resto, por isso que eu uso asterisco, é para pegar o valor do ponteiro, o valor que está neste endereço que a variável resto está apontando, que ela armazenou um valor de endereço. Eu vou colocar o módulo da divisão, o resto, né? Eu acho que vocês já viram, mas esse operador aqui é o resto da divisão, o módulo. E aí eu retorno a divisão em si, né? O resultado da divisão. Então, na minha main, eu vou ter uma variável que armazena o resultado e o resto. Aí o resultado eu recebo aqui do divide. Eu estou dividindo 30 por 20. E eu estou passando, então, o endereço dessa minha variável resto. Por isso que eu consigo ter o resultado depois. E aí eu vou imprimir aqui o resultado da divisão, que é o R, e o resto da divisão, que é o resto. Então, eu vou compilar e rodar aqui e vocês vão ver que vai dar certo. Resultado da divisão 1, 30 dividido por 20, com o resto 10. Ela armazenou. E aí, o que eu estou dizendo para você é o seguinte. Se eu fizer isso daqui, eu vou alterar o endereço que está no resto. Ele vai dar um warning, vai falar que eu fiz um assignment de integer, de ponteiro para integer sem cache, e o resto vai dar 0, porque ele pegou lixo, e lembrando que o lixo, no caso aqui do online GDB e no Windows no geral, é 0, porque ele inicializa com 0. Beleza, galera? Então é importante colocar o asterisco, que é o operador que fala assim, olha, acessa o valor que está dentro do endereço que está aqui nessa variável. Tranquilo? E lembrar, né, que você tem que, para passar por referência, tem que receber um ponteiro aqui, né, um endereço. Né, isso aqui está simbolizando que é o endereço de um inteiro. E aí você passa o endereço da variável, que é um ponteiro de inteiro, e o endereço da variável que você está passando. Lembre-se disso, é importante. Se por acaso algum deles eu não passar direito, ele vai reclamar, né, no caso. Opa, deixa eu colocar aqui só para ter um erro só, fica mais fácil da gente ver. Aí, ele tá falando, ó, eu tô fazendo um cache de pointer for integer. Tá errado. Eu queria um int asterisco, eu tô passando o int. E aí dá segmentation fault, porque eu tô passando uma variável errada, eu não tô passando endereço. Ele tá pegando o valor que isso daqui tá, que aí vai dar erro de acesso na memória. Então, lembre-se, lembre de passar o endereço. Tranquilo? Eu vou fazer um comentário aqui sobre eficiência, mas assim, não levem isso muito a fundo por enquanto, pelo menos. Para agora, é legal vocês saberem que isso existe, mas assim, por enquanto não precisa fritar com isso. O que acontece? Fazer uma cópia de um tipo primitivo ou usar um endereço é bem parecido, né? Eu crio um int novo ou eu uso o endereço daquele int, é basicamente a mesma coisa para o programa, em termos de custo, né? Mas imagina que a gente vai passar, por exemplo, um argumento muito maior, né? Sei lá, um vetor muito grande, uma matriz, uma estrutura de dado mais complexa, né? A gente vai ver struct depois, que a gente pode criar tipos com vários tipos dentro, bem grandes e pesados, né? Isso pode ficar meio pesado, né? Eu copiar, fazer uma cópia inteira daquele vetor de 10 mil, 100 mil argumentos, né? E aí, no caso, a gente pode passar esses... Por exemplo, vamos falar que a gente vai passar esses argumentos e a gente não vai alterar. Sei lá, a gente está passando um vetor de 100 mil unidades, só que a gente só vai usar ele para fazer uma operação X. Né? A gente, sei lá, vai somar dois vetores. Todos os elementos daqueles dois vetores. A gente pode usar uma palavra-chave, que é a const, para obrigar o programador a não alterar o valor daquela variável, né? E passar elas como referência. Né? Por exemplo, passar esse vetor como referência. E aí o que acontece? Eu vou passar um endereço da variável, o que é só o endereço, eu não crio uma cópia, é muito mais leve. Só que com o const, eu vou
tratar ela como se eu tivesse passado um tipo normal, feito uma cópia, porque o cara que está usando aquilo, eu mesmo ou qualquer outra pessoa, não pode alterar o valor, né? Então eu estou passando o endereço de uma forma segura, digamos assim, usando o const, e aí, com isso você economiza bastante, né? O tempo de programação, de compilação, tal, porque você não vai ter que criar uma cópia daquela coisa gigante, você só está acessando o mesmo endereço. Então, assim, não precisa usar isso agora. O jeito que vocês estão fazendo nem vale a pena a complicação de legibilidade do código que traria, mas mais para frente, quem sabe vocês lembram da existência do const e é uma prática legal de manter. Então, eu vou jogar no GDB aqui, só para vocês verem, né? Seria assim, ó. Eu tenho um const, aí o int asterisco A, o const int asterisco B, e esse daqui eu vou alterar. Então eu não passo o const. Só que aí, como eu disse, começa a ficar um pouco mais chato, né? Porque agora todos eles eu tenho que acessar com asterisco para eu pegar o valor que está lá, porque são todos ponteiros agora. Só que são ponteiros que eu não posso alterar. E aí eu tenho que passar o endereço deles aqui também. Então, se eu rodar, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado, né? Resultado. Deixa eu ver quem perguntou alguma coisa. Opa. Não. Calma aí, galera. O grande Google não deixa eu deixar as coisas. Tá. Poderia dar um exemplo de passe com alteração por referência? Sim, eu vou passar mais para frente. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo mais com array mais para frente. Eu vou mostrar isso. Mas do const, ó, vocês viram que é o mesmo resultado. Aí o que acontece? Se eu tentar alterar o valor de A, por exemplo, é igual a 10, sei lá, vou pôr 100, só para ter alguma coisa. Se eu tentar fazer isso, ele vai dar erro. Aí. Então é um jeito para vocês otimizarem, né, mais para frente, se vocês estiverem mexendo com dados muito grandes, né, esse tipo de coisa. Mas sim, você vai ter que colocar o asterisco em todos eles, né, e isso dificulta mais a legibilidade do código e tal. Para esse tipo de coisa não vale a pena. O ganho que vocês vão ter de performance, eu pessoalmente acho que não vale a pena pela perda de legibilidade. Mas seria usar esse const aqui, antes do tipo. Beleza? Tá. Outra coisa importante, protótipo de funções. As funções precisam ser declaradas antes de elas serem chamadas. Né? O C obriga você a fazer isso. Outras linguagens não se importam tanto, mas o C obriga. Se ela não for declarada, o compilador vai assumir que ela é uma função de tipo int function name com um argumento vazio. Ele assume isso para você. E aí, se no final das contas, né, quando ele for ler lá embaixo, a função não for assim, o compilador pode dar erro, ou o compilador pode aceitar e rodar normal, só que vai dar um resultado errado. E isso é muito problemático. Muito problemático. Uma observação. O C considera por padrão um retorno por int, do tipo int, se você não declarar um retorno. Então, se você fizer uma função e não colocar tipo de retorno, ele está assumindo que ela retorna um int. Ele faz isso por padrão. E aí a gente resolve esse problema, né, de eu não ter escrever tudo antes da ser usado, fazendo um protótipo de função. Eu posso fazer isso. Então, seria tipo isso daqui. Eu tenho um divide aqui em cima. Que aí eu vou mostrar para vocês. O primeiro eu vou mostrar dando errado, depois eu mostro dando certo. Então, ó, se eu inverter a ordem, né, eu declarar o divide aqui embaixo, o que vai acontecer? Ele vai dar um warning, só que ele vai rodar. Só que o meu divide não bate com o divide que está rolando aqui. E ele aceitou. Né? Perceba, ele está rodando o divide passando 3 argumentos, que eu não estou usando os argumentos, e aí ele aceita numa boa. Agora, se eu pôr o retorno como float, eu vou ter que deletar isso aqui, calma aí. Se eu pôr um retorno como float, por exemplo, aí ele dá erro. Né? Ele está falando, ele dá problema e fala assim, declaração implícita, só que ele dá erro de conflito. Pra vocês verem. Ele acha que é um inteiro, e aí ele fala, não é um float. E ele dá pau. Então, por esse tipo de problema aqui, não dá certo. Se eu, por exemplo, fizer int A, int B, int asterisco resto, e declarar, por exemplo, ele também vai tentar rodar, só que assim, ele vai pegar lixo, tá?
Eu vou colocar a mesma coisa que a gente estava fazendo antes aqui, só para vocês verem. Opa. E aí ele vai pegar lixo. Ou não, ele funcionou, ok. Aparentemente os compiladores mais novos estão funcionando isso. Mas assim, ele não sabe direito o que está pegando, vocês perceberam, né? Se eu mudar o tipo de retorno, ele já dá problema. Então assim, não façam isso, tá? Como a gente evita esse problema? Com um protótipo de função. Que é simplesmente eu fazer isso daqui. Eu pego antes da main e aí eu coloco o protótipo de todas as funções que eu for usar. Beleza? Então você só declara o tipo de retorno, o nome e os parâmetros e termina com um ponto vírgula. Pronto, está feito meu protótipo de função. Ah, para que eu faço isso? Eu não posso declarar só as funções? Cara, pode. Porém, mais para frente, quando vocês estiverem programando lá várias funções, vários arquivos, vocês vão ter um monte de função, né? Eu não sei se por acaso o Melo chegou a falar de vários pontos C e ponto H já na teoria, eu vou conversar sobre isso com vocês depois no fim da aula, mas assim, vai chegar um momento que provavelmente seria semestre que vem, algo que vocês veriam isso normalmente, mas eu vou tentar falar um pouco com vocês disso, porque provavelmente vai ter um tempinho livre no fim das aulas, né, no fim do semestre, mas vocês vão poder ter vários arquivos, vocês vão poder ter várias funções, e aí de repente vocês vão ter um código, sei lá, de 1000 linhas, cheio de função, vai ter tipo 100 funções. Vocês acham que vocês vão conseguir, numa boa, manter o controle da declaração de qual função usa qual função para sempre declarar antes do uso daquela função a função que ela está usando? Provavelmente não. Provavelmente vocês vão errar, vocês vão ter problema com o código e aí de repente vai começar a dar uns erros que vocês não estão entendendo o que está acontecendo, né? E aí o protótipo da função ajuda nisso, porque se eu declarar todos os protótipos antes, não vai dar problema nenhum quando eu usar a função ali, mesmo que eu não tenha declarado antes, né? Então, isso ajuda bastante a vida de vocês, né? Então, se eu rodo aqui com o protótipo, ele não vai dar warning nem nada, ele vai funcionar perfeitamente como ele deveria funcionar, né? E aparentemente nos compiladores mais novos ele tá aceitando fazer isso depois, o que assim, as linguagens mais novas aceitam isso numa boa, tá? Se você pegar Java, C++, esse tipo de coisa, você pode declarar a função onde você quiser. Tipo, antes, depois, ele lida com isso de boa. É que o C antigo era muito fresco, por isso que provavelmente o C99 ou o C11, talvez ele esteja usando o C11 no GDB, que é o mais novo até onde eu sei, funciona direito. Mas tipo, muitos arquivos é horrível, cara. Você precisa usar protótipo, velho. Não dá. Assim, quando vocês começarem. Arquivos, cara, quando vocês estiverem aprendendo arquivos, vocês vão ter um monte de programa, de arquivo e tal, não sei o que. E, cara, protótipo é a melhor coisa, porque você garante que tá tudo declarado certo e tranquilo. Para agora, vocês vão ver que é meio besta. Tipo, eu tenho uma função no meu código, pra que eu vou declarar um protótipo? Realmente. Assim, exceto por boas práticas, não tem tanto sentido, não vai ajudar a legibilidade nem nada. Outra coisa que o protótipo ajuda é a legibilidade, né? Imagina que você está pegando um arquivo que tem, sei lá, tipo, 10 funções nele, e aí você simplesmente pelo protótipo, se você pegar e documentar, né? Tipo, bonitinho, você chega e fala assim, olha, função que realiza a divisão entre dois inteiros. Retorna o resto, aliás, retorna o resultado e atribui o resto na referência. Pronto, o cara lê isso e já sabe o que a sua função faz. Ele não precisa descer o código, ficar procurando todo o corpo da sua função. Imagina que isso é uma função que tem tipo 20 linhas. O cara teria que ler tudo, ou teria que procurar o corpo e passar as 20 linhas para ler a próxima e tudo mais. Então isso aqui também ajuda na organização do código, né? Se você deixa os comentários já aqui no cabeçalho das funções, quem só lê isso daqui já sabe o que ela faz e pode usar ela. Isso é uma prática legal também. Beleza? Então tá. Uma curiosidade também, que provavelmente vocês não vão usar agora, só quando vocês tiverem mais arquivos, mas assim, as funções elas são globais por padrão, né? Ou seja, em qualquer lugar do meu código eu posso acessar uma função,
né, em qualquer outro arquivo que eu quiser, eu posso acessar a função se ela estiver no mesmo projeto. Só que você pode restringir esse escopo para ficar só no ponto C específico que ela foi declarada, usando a palavra-chave static. Então, a mesma coisa, mais para frente, isso pode ser útil. Quando vocês tiverem diversos arquivos, sei lá, eu quero criar uma função que eu só tenho utilidade para esse arquivo aqui e eu não quero que confunda com uma outra função, não quero que tenha problema nenhum. Eu simplesmente adiciono esse static aqui antes do retorno da função. Então, static, int, add, blá, blá. Tranquilo? Como eu disse para agora, para vocês não tem muito sentido, né, usar isso, mas eu estou colocando aqui como curiosidade, para vocês lembrarem, por acaso, lá para frente, nossa, isso existe, pode ser útil, tá? Agora de vetores, né? Tá. Vetores, arrays, strings, né, vetores, são sempre passados como endereço para uma função. Sempre. Por padrão. Porque uma variável vetor, se tiver um int vetor, 10 posições ali, blá, 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 o vetor em si, o nome vetor, a variável vetor, armazena o endereço, né? Ela aponta para a primeira posição da memória daquele vetor. Seja na stack ou seja na heap. Ela guarda o endereço daquele, digamos assim, a primeira posição daquele vetor. E aí, então, sempre que você passar, só a variável do vetor já é o endereço. Beleza? Aí vem uma coisa importante. Você não sabe o tamanho dos vetores. Então, sempre que você for passar um vetor para uma função, tem que passar o tamanho dele. Aquele truque que a gente fez na aula passada, acho que foi passado. Foi passado, acho. Com o size off do array, blá, blá, não adianta nisso, porque ele não tem a referência certa, porque é um ponteiro, não um vetor estático, tá? E eu sei que a gente não viu o ponteiro aqui, mas eu sei que vocês viram na teoria, então eu estou usando um pouco isso do ponteiro para a gente poder falar disso um pouco mais tranquilo, mas eu vou falar sobre ponteiros numa próxima aula. Tá, então eu vou mostrar para vocês que isso não funciona. Aqui. Então, se eu pegar isso daqui, ó, o com arrays aqui, com os brackets, ele vai ser um ponteiro. Ele não vai ser mais um vetor estático quando você passa uma função. Tanto que se você fizer asterisco ar, é a mesma coisa que você falar ar entre os colchetes. E eu tô suando que nem um pirata. E eu vou continuar fazendo isso porque é legal. Mas, então, tipo, ele é um tratado com ponteiro. Por isso o size off não funciona. Porque o size off funciona quando você tem um vetor estático. Né? Quando você declarou ele estaticamente, alocou e sabe o tanto que alocou. A gente viu na aula passada, a gente brincou com isso. Então, se eu rodar isso daqui, né, a gente vai ver que ele deu um monte de warning, né? E a gente tá aqui, ó. O array size dentro da main, que foi o que a gente fez na aula passada. Pega o size off do array inteiro, divide pelo size off de um elemento, que seria o int. Então aqui eu tenho que ele tem x bytes, e eu divido esses x bytes pelo tanto de bytes que tem um int, que seria 2, eu acho. Não, 4. Que seria 4, né? E ele vai me dar 8, né? Porque tem 8. Tá certo? Só que se eu fizer a mesma coisa, então, ó, eu tenho esse array que eu declarei com 8 elementos. Eu peguei e dividi o size off dele pelo size off do primeiro elemento e eu imprimi. Aí eu chamei uma função passando ele. Então, ó, passei só ele, isso já passa o endereço, beleza? Aí, se eu pegar isso aqui, né, a função recebe o ar, e aí eu vou fazer a mesma coisa. O size off do ar dividido pelo primeiro elemento. Ele dá 2, porque ele está perdido. Ele não sabe o que ele está fazendo. Isso não funciona. Você precisa passar o tamanho, né? Aí, só para mostrar para vocês que é literalmente a mesma coisa, né? Eu vou fazer isso daqui e vocês vão ver que ele vai reconhecer do mesmo jeito. Ou não? É ao contrário, perdão, eu sou burro. É antes do int. Depois do int, quer dizer, antes do ar. É a mesma coisa, né? Inclusive até ele xingou que eu tava passando como parênteses aqui, né? Se vocês repararem no warning. Ó, o size off da função ar vai retornar um size off int asterisco, né? Ele tá reclamando aqui, ó. É um int asterisco, não é exatamente o que eu tava passando, que é um estático. Ele até te deu um warning, né, para avisar disso, né? Então,
se vocês forem passar, deixa eu ver um negócio aqui. Então, 2 segundos que eu já olho ali. Eu não passei o AR, eu fui burro. Deixa eu passar aqui, só mostrar pra vocês. O certo seria fazer isso daqui, ó. Int size, e aí sim, né, eu pego, e aí eu posso falar, ó, for... declarar um int aqui pra ficar bonitinho. Tô acostumado a programar em PO, e aí eu já ia colocar o int igual a 0 dentro do for, porque pode, mas não é boas práticas em C, e igual a 0. E menor que size. Mais i. Aí eu vou imprimir o valor do array em si. Por um tracinho só pra gente ver aqui, e aí eu vou imprimir um /n só pra... Aí eu vou tirar isso daqui só pra gente conseguir ver de boa. E aí eu vou passar aqui um size of. Peça. Vou passar o n aqui. Já que eu já tenho ele mesmo. Aí. Eu tenho 1, 2, 3, 6, 7, 8. Ele tá pegando o size certinho, ele tá imprimindo tudo certinho. Se eu passar o size, certo? E aí, deixa eu ver o que vocês me perguntaram. Oh, meu Deus, Google Meet, eu sei que tá rodando. Aqui. Se for dividido size of, tipo do elemento. Então, mas quando eu faço isso, ele já faz o tipo do elemento, né? Se eu passo uma variável específica, ele pega o tipo do elemento dela para fazer o size of, que é o que a gente viu na aula passada. Então, quando eu estava fazendo isso aqui, ele estava tentando pegar o size of de um ponteiro. Se eu fizer o size of do int, especificamente, talvez funcione. É só fazer esse teste por desencargo de consciência. E eu quero meu print de volta. 2 segundos. Eu não vou digitar tudo isso de volta, não. Consegui dividir por um size of int especificamente. Ainda dá 2. Porque ele não sabe o size of do array. Porque o size of do array provavelmente ele tá pegando de um ponteiro. Tanto que se eu imprimir size of r aqui, e eu vou colocar um /n, ele tá falando que é 8 o size of. Uai, calma. Calma. Por algum motivo ele parou de apresentar. Pronto. Voltou, galera? Beleza. Por algum motivo, aí bugou. Mas então, mesmo se eu pegar o size of r e dividir por um int, sabendo que é um int, não vai dar certo, porque ele tá pegando 8. Que provavelmente é o tamanho do ponteiro nesse compilador, que deveria ser 4 normalmente, mas deve ser 64. 64 bits a arquitetura que ele tá rodando. Então o tamanho do ponteiro é 8. Ele pega o tamanho do ponteiro, né? O grande problema aqui, gente, é que o array que eu passo, né, ele é um int asterisco. Ele não é mais um array, né? Tem uma diferença de ponteiro e array, né? Existe uma diferença que o array ele guarda, né, os valores, digamos assim. Se eu fizer os valores sequenciais, ele está guardando. O ponteiro é literalmente guardar um endereço. Então, o size of é a grande diferença entre um array e um ponteiro, né? Eu ia falar um pouco disso melhor quando a gente fala de ponteiro, mas tá precisando falar aqui. A ideia é o seguinte: um ponteiro é um ponteiro. É um lugar que guarda um endereço de memória.
E o tamanho desse ponteiro é o tamanho que precisa para acessar qualquer memória daquela arquitetura. Em uma arquitetura 32 bits, ela é 8. 32 bits é 4. 32 bits, 4 bytes. Se for 64, ela é 8, né? 64 bits, 8 bytes. Por isso que essa variação. Então, com 8 bytes, eu acesso qualquer endereço da memória daquele cara, com aquela arquitetura 64. Então, por isso que ele está retornando 8. Se fosse uma arquitetura 32, ele retornaria 4. Só que é só um ponteiro. Né? Ele só guarda endereço. O array, né, o vetor estático propriamente dito, ele não é exatamente um ponteiro. Ele é uma variável int que começa numa posição ali na stack específica, e aí ele armazena o espaço contínuo sequencial depois dela, para as outras variáveis que vão ter quando você declarou o tamanho dela. Por isso até que ela precisa ser declarada em tempo de compilação. Né? Dá para você fazer aquele negócio dinâmico lá, tal, com aquela gambiarra nova que o compilador faz, mas basicamente ela tem que ser instanciada uma vez só para você guardar aquele valor uma vez só, que você não pode mudar, porque ela não é exatamente um endereço, né? Ela é uma região de memória ali contínua na stack sequencial, né? Que ela acessa todos os valores por sequência. Por isso que você sabe o tamanho dela, né? Provavelmente tem um /0 ali no final, ou algo parecido com um null para indicar o tamanho dela, e aí o sizeof usa algo parecido. Por isso que dá para saber na main quando você usa ela ali. Né? Eu vou tentar ver se o sizeof usa algum /0 no fim de um array ou não, alguma coisa assim, algum identificador. Provavelmente o compilador faz alguma coisa assim por trás. Mas por isso que não funciona. Né? É usar o sizeof aqui, beleza? E se eu precisar retornar o var, tá, se eu precisar retornar o var, ele tem que ser um int asterisco aqui, certo? E aí eu retorno o var aqui. Então, eu simplesmente pego o return var. Se eu fizer assim, eu vou tirar isso daqui só para não ficar um monte de print na tela, tá? Eu vou só simplesmente receber o rolê e retornar o rolê só para mostrar. Fica mais fácil aqui. Mas aí eu simplesmente pego e falo, var recebe isso daqui, né? Ele vai dar conflito, tá? Porque o var é um vetor, como eu disse, é diferente. Um array de um ponteiro, tá? Eu já sabia que ia dar esse erro. Mas aí, ó, o que eu teria que fazer é ter um asterisco para receber esse retorno, né? Então, se eu retornar aqui... Oh, meu Deus. Por que eu tô colocando o asterisco depois do vetor? É a segunda vez que eu faço isso hoje. Tô meio brain dead. Aí. Beleza? De novo, reforçando. Um array estático não é exatamente igual a um ponteiro. Porém, quando você passa ele para uma função, você passa ele como se fosse um ponteiro. Se você passar ele assim. Beleza? Se eu não me engano, eu vou ver se eu lembro disso agora. Mas se eu colocar especificamente aqui, ele muda o jeito que ele é tratado. Ele muda para um negócio estático. Ou não? Deixa eu tentar isso daqui. 2 segundos, galera. Eu vou testar aqui. Já que vocês estão perguntando as coisas, eu também fiquei curioso para ver. Se eu tentar fazer o %d passando o tamanho dele, só para eu lembrar se isso funciona ou não. Faz muito tempo que eu não faço isso. Eu vou tentar imprimir ele. Não, ele ainda dá erro. Beleza. Mesmo se você passar o tamanho, ele ainda considera como um ponteiro. Beleza? Tirei essa dúvida também que eu estava antes de falar besteira para vocês. É sempre um ponteiro. Então, quando vocês retornarem, é um int asterisco. E aí, para retornar um int asterisco, vocês precisam receber com int asterisco. Né? Um ponteiro para um inteiro. Né? Um endereço de memória reservado para armazenar um inteiro. Né? Isso que é o int asterisco. E o array... Não, o array... Né? Quando eu declaro um array, é um bloco de memória que vai ter uma região de inteiros. Então, esse é o problema. São duas coisas diferentes, um int asterisco e um var. Um array, um vetor. Né? O array, o vetor, né, o var que eu estou usando aqui, ele é uma região na stack, ele é um bloco de inteiros em sequência. Né? Então, ele não é exatamente um ponteiro, porque um ponteiro é um endereço para algo.
Ele armazena um endereço e que nesse endereço eu vou ter um tipo, que é o tipo especificado no meu ponteiro. No caso aqui do vector, por exemplo, ele é um endereço que vai guardar um int dentro dele. E aí, são dois tipos diferentes. Esse é o problema. Eles têm a funcionalidade muito parecida, mas o tipo específico dele, como ele é lidado na memória pelo compilador, é diferente. Então, quando eu passo um array, o que eu estou passando, na verdade, aqui, é o endereço dele. Né? Passar assim, o array aqui, ele está passando o endereço para a posição inicial desse array. Ele não está passando o array, né, em si. E aí, o que acontece é que eu preciso receber ele como um ponteiro. Que aqui, no caso da função, ele deixa se fazer isso, mas assim, é a mesma coisa que passar um int asterisco para ela. Ela vai considerar como uma função. É uma propriedade de função. Ela vai considerar como ponteiro. É uma propriedade da função do C. Ele sempre vai considerar, mesmo se você passa um array estático, como um ponteiro, como endereço para um int, para um float, depende do tipo que você colocar aqui, obviamente. E aí, com isso, você vai precisar retornar um int asterisco, né? Então, eu acho que ele nem aceita tentar fazer isso. Eu vou tentar só por desencargo de consciência. Exato. Ele nem deixa você tentar retornar um estático aqui. Ele só retorna um ponteiro. Não é um dos tipos possíveis de retornar. Até porque não faz muito sentido por termos de memória, de como organizar isso, tal. Mas para chegar nessa discussão, eu vou ter que lembrar como funciona essa parte de organização de computadores. E eu vou ter que tentar explicar para vocês, sem vocês terem visto a organização de computadores. Vai umas coisas meio bizarras. Mas assim, eu acho que o importante para entender aqui é o seguinte: são dois tipos diferentes, né? Um aponta para o endereço de memória, o outro é um bloco de variáveis, de atributos de tipos inteiros, por exemplo, contínuos na stack. Né? E isso daqui é um endereço para memória que geralmente é na heap. Ele pode ser na stack, mas quando você faz locação dinâmica é na heap. E aí é por isso que você tem que receber ele como int asterisco, aqui no caso. Senão ele vai dar o erro de compilação, blá blá, falando, não é o mesmo tipo. Está atribuindo tipos diferentes. Deu para entender mais ou menos? Fez sentido? Eu posso tentar explicar melhor de outro jeito, de outras coisas. Eu sei que é um pouco confuso, mas é basicamente incompatibilidade de tipos mesmo, que ele processa de outro jeito na memória, digamos assim. Tá tranquilo? Não? Talvez? E aí, galera? Deu pra entender? Beleza. Em todo caso, eu posso tentar explicar melhor depois. Mas assim, a ideia é essa. Inclusive, eu vou aproveitar isso daqui para fazer o seguinte. Se eu pegar e alterar o R aqui sem alterar, vocês vão ver que como ele é passado por referência, ele vai mudar, sei lá, vou mudar só a posição 0 aqui, só para não ter que imprimir tudo, por favor. Eu vou botar ele para 100, e aí se eu imprimir ele aqui, ó, %d/n, R 0. Se eu alterar aqui o R especificamente, ele já muda porque eu mudei na função, porque é uma passagem por referência. Beleza? Eu não preciso retornar ele aqui. Né? Eu vou adiantar um pouco isso aqui só para... Quando eu precisaria retornar um novo ponteiro no lugar daquele? Se eu fizer isso daqui. Então eu vou fazer um R igual a int asterisco realloc. Eu lembro como usar realloc? Não lembro, mas... Aliás, vou fazer uma lock de uma vez, porque... size of int vezes 4, 5... Acho que é isso. Eu não lembro, gente. Faz muito tempo que eu não uso malloc. Eu preciso usar stdlib, verdade. Eu literalmente tirei esse malloc da minha memória. Hahaha, não era pra ser uma piada, mas foi. Se eu fizer isso daqui, eu tô alocando uma nova região da memória pra ele. E aí, se eu fizer
ar0 é igual a 5.000 e printar aqui, ó, não é aquele ar, beleza? Não é mais aquele ponteiro original. Então, nesse caso, eu precisaria retornar ele, né, no caso. Então, vou explicar agora, calma. Vou explicar. Eu fiz isso aqui só porque uma galera perguntou. Então, o que está acontecendo aqui, galera? Ó, vamos lá. Quando eu passei aqui para a função, eu passei o endereço desse cara aqui, desse R. Inclusive, deixa eu só pôr o print para printar o vector, né, porque eu esqueço que eu vou mostrar para vocês. O que aconteceu? Quando eu passo um argumento por referência na função, eu estou passando o endereço dele, beleza? Né, o endereço dele, aqui, beleza, e aí eu consigo acessar, e o que eu alterar aqui, realmente, vocês viram, eu altero ali na main, porque é o mesmo endereço, né, eu estou apontando para o mesmo lugar. O que eu estou falando aqui, olha, pega o endereço, né, do índice 0 e altero o que está dentro da variável que está naquele endereço, tranquilo? Só que se eu pegar e fizer a alocação dinâmica, né, do meu ponteiro, o que o malloc me retorna? Um endereço, né? E aí o que acontece? Eu não usei realloc porque o realloc pode retornar o mesmo endereço se tiver espaço para continuar alocando lá na heap em sequência, tá? Eu vou falar disso melhor em ponteiros, eu só estou falando porque eu não usei o realloc aqui. Mas o realloc pode continuar usando o mesmo endereço ou pode mudar. Vai depender da ocupação na memória. Outro tópico, outra aula. Malloc. Malloc faz memory allocation, né? Por isso chama malloc. Ele aloca um espaço na memória heap com o tamanho que eu passei para ele. Então, no caso, a minha variável é um inteiro, né? Eu quero um vetor de inteiro e eu queria, sei lá, 5 espaços. O número que eu quiser. Né? Eu multiplico, então, o size of por ele. A gente faz um cache aqui por segurança, por via das dúvidas. Se eu não fizer esse cache, não vai mudar muita coisa na minha vida. Mas assim, eu faço esse cache só para garantir que ele não vai fazer o cache automático errado. Né? Eu forço o cache aqui só para garantir isso. E aí o que aconteceu? O malloc vai lá na memória heap, procura o primeiro lugar que ele consegue alocar 5 espaços de inteiro, ou seja, 4 vezes 5 bytes, que vai dar 20 bytes. Ele procura o primeiro lugar na memória que ele acha que tem 20 bytes livres. Eu acho que, se eu não me engano, tem otimizações de compiladores que ele procura um espaço que é 2 vezes o tamanho que você precisa alocar, ou alguma coisa assim, para o realloc funcionar. Enfim, detalhes. Eu até vou conferir isso, mas se eu não me engano, ele aloca 2 vezes o tamanho. Na real, assim, ele separa 2 vezes o tamanho só para, se você precisar realocar, ser mais fácil. É otimização, não importa para vocês. Ele aloca um espaço na memória heap, do tamanho que você pediu. E aí ele vai retornar o endereço para a primeira posição desse espaço de memória. Então, em vez de eu ficar só falando aqui, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir printf ar antigo. Eu vou imprimir um %p aqui, o endereço antigo dele, certo? E eu vou fazer a mesma coisa depois que eu alocar o espaço para ele. Novo. É barra N. Eu tô acostumado a programar em Java com a galera de PO, que tem um comando que já põe o barra N automático, por isso que eu esqueço, galera, desculpa. Mas eu tô tentando lembrar. E eu vou fazer o seguinte, eu aloquei um novo espaço de memória, né, um novo endereço. E se eu imprimir ele, a gente vai ver que são endereços diferentes. Aqui, ó. O AR antigo era isso aqui, que estava ali na stack, bonitinho, né, sequencial. Lembra que a stack começa pelo fim do programa e a heap pelo começo dos endereços, né? Se vocês lembrarem, umas 3 aulas atrás, depois uma figurinha que mostrava isso. E aí eu aloquei na heap, e aí a heap é um endereço totalmente diferente. Então, quando eu chamo esse AR0, é outro endereço. Não é mais o que eu passei. Eu mudei o endereço que eu estava tentando acessar minha função. Por isso que, se eu alterar aqui, não altera mais aqui. Não é mais o mesmo endereço. Eu não estou mais acessando o endereço que estava variável ali naquele bloco de memória. Beleza? Então, por isso que, se você der um malloc, der um realloc, até o realloc por precaução, numa função, você precisa retornar um ponteiro que você realocou, ou alocou. Né? Você precisa, porque você não tem o endereço da memória, você não sabe. Só aquela função que sabe. Só ela. Só quem recebeu isso aqui que vai saber o endereço que você acabou de alocar. Não tem como você saber fora disso.
né? A não ser que você passe um ponteiro de um ponteiro, porque aí você vai ter um bloco de memória que está apontando para um bloco de memória que está apontando para um bloco de memória daquela variável que você quer, né? Eu dou free nesse malloc na função ou na main? Depende. Se o endereço retornar para main, é na main. Senão você tem que dar aqui na função. Mas calma, deixa eu voltar aqui. Então, por exemplo, se você tiver um ponteiro de um ponteiro, né? O que está acontecendo? Ponteiro do ponteiro é: eu tenho um bloco na minha memória que aponta para uma região. Essa região é um ponteiro. Essa região que eu estou apontando, né? Esse é o ponteiro do ponteiro. Esse aqui. Calma aí. Deixa eu fazer um negócio. Não, depois eu faço. Não vou conseguir fazer agora. Mas você tem um bloco na região, que é um ponteiro do ponteiro. Ele aponta para um ponteiro. Esse ponteiro, aí sim aponta para um inteiro, né? Da minha memória. Então, se eu passar o ponteiro do ponteiro, se eu passar isso aqui, uma função, e aí eu alocar o espaço no ponteiro, o endereço para uma nova memória, eu altero o valor que está aqui, porém eu ainda tenho o endereço que aponta para essa região da memória. Eu não mudei a região de memória que está apontando para a região de memória do inteiro. Eu consigo não alterar. Só que assim, vocês estão mexendo com o ponteiro do ponteiro para não ter que ter um retorno. Se você puder retornar, é mais fácil, tá? E aí, quando eu for falar de ponteiro, eu vou explicar isso melhor. Por isso que eu nem tinha preparado nada específico para isso. Mas como vocês estão perguntando específico disso, eu quis explicar por cima. É o seguinte: se você altera o endereço do que você passou por referência, são as duas opções possíveis. Ou você retorna o que eu alterei, ou você passa um ponteiro no ponteiro e aí você altera o ponteiro, e não o ponteiro do ponteiro. E isso é bem viajado, e eu sei que explicando assim, sem mostrar, é bem complicado. Mas se eu fizer... Deixa eu tentar abrir o Paint. Depois eu faço bonitinho pixel art e mando pra vocês. Eu não sei desenhar no Paint. Desculpa, galera. Aqui. Deixa eu fazer esse grande esquema. Então, ó. Isso daqui é um asterisco, asterisco. Isso daqui é um asterisco. Isso daqui é um int. Se vocês fizerem um ponteiro de um ponteiro. Certo? Aí o que acontece? Se vocês passarem isso daqui para uma função, né? Se vocês fizerem... Deixa eu só fazer aqui, ó. Então, se vocês fizerem, sei lá, eu tô só fazendo... Deixa eu abrir online GDB. Fica mais fácil. Se eu fizer aqui, então, um int, asterisco, asterisco. Aux, porque sim. Vou alinhar aqui. Se eu fizer um asterisco, asterisco, aux. Um ponteiro, um ponteiro. E aí, eu pegar e passar na minha função esse aux. Eu não vou deletar isso só para não perder o que eu tenho lá. Mas aí se eu pegar aqui um int, asterisco, asterisco. E aí eu der um malloc no aux, né, passando size of int, blá 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 blá. Aliás, no aqui. Nesse cara aqui. E aí eu pegar e fizer isso daqui. Meu Deus, velho. Aí, se eu não me engano, e se eu não errei nada no meio do processo, porque eu posso ter errado, eu vou conseguir imprimir o bagulho certo. Não faço a mínima ideia se eu vou conseguir fazer isso ou não. Aparentemente eu consegui. É isso? Ou não? O que eu tô imprimindo aqui, gente? Calma. Ele tá imprimindo o ar novo, o ar antigo, ele imprime alguma coisa que tá aqui. O que é esse vector? Esse vector tá imprimindo também alguma coisa. Tá imprimindo lixo. Tá, vou sumir com ele aqui 2 segundos. Deixa eu só colocar aqui aux.
Pronto. Funciona. Enfim. Tirando a dúvida, então, basicamente, existem 2 jeitos de vocês fazerem isso. Eu vou falar isso depois tudo de novo com calma, beleza, galera? Eu só estou dando um exemplo que tem como vocês realocarem um ponteiro e conseguir manter o valor dele na main, na função main. Só que para isso vocês precisam do ponteiro de um ponteiro, tá? Vocês vão usar isso em grafos, vocês vão usar isso em outras coisas. Mas assim, para agora, eu só falei de extra, tá? Não fritem com isso, tranquilo? Foi só para mostrar que vocês podem fazer isso. O jeito mais fácil para agora, para vocês, que vocês estão de boa, com geralmente um retorno só fazendo uma lock, alguma coisa assim, dá uma lock, retorna o que você malocou, né? Então, ignora isso daqui, ignora todo o resto. Beleza, galera? Alguma dúvida provavelmente vai ter, mas assim, alguma dúvida vocês querem perguntar, que vocês estão com dúvida nisso ainda, dos ponteiros, de realocar, de não alocar? Uma lock vai alocar um novo endereço na memória. Então, se vocês derem uma lock, precisa retornar ele. E se vocês não retornarem, mas deram uma lock por algum motivo na função, deem free na função. Porque senão vocês não sabem o endereço para dar free mais. Beleza? Porque o que você alocou na função, se você não retorna o endereço, não tem como o compilador, o programa, saber aonde você está dando free, certo? Então, se você não der free nele, você não consegue saber o que você está dando free. Tranquilo? Então, se você não retornar da função, você dá free na função. Beleza? Mas assim, não deem free na função em coisas que vocês declararam na main. Tipo, eu declarei um vetor na main, e aí eu mexi nele, alguma coisa na função e tal, só que, tipo, eu ainda tenho o outro na main. Não dê free no cara que tá na main. Senão vai dar erro depois, porque se deu free no negócio, você tá usando depois, você não sabe, tá? As boas práticas é, tipo, a função que alocou o cara é a função que desaloca o cara. E funções de alocação e desalocação de coisas são complicadas, porque você tem que manter essa ordem, essa estrutura certinho. Tranquilo, galera? Mais uma pergunta nisso? Falta acho que só um slide, na real. Beleza? Vocês são vivos? Ninguém morreu? Alguém? Oi? Pessoal? Alguém dá um oi? Ah, é, tá vivo. Beleza. Oi. Beleza, então, galera. Beleza. Tá. Tranquilo, então? Eu vou passar pro último slide aqui rapidinho. Tá, e aí o que eu tava falando, voltando lá atrás, por que precisa passar o size? Então assim, galera, passem o size para as funções, beleza? Né? O ponteiro pega o endereço base do array, e aí você tem que passar para saber o tamanho do ponteiro. Ah não, cara, grafos são legais até, às vezes. Grafos são legais, eles têm bastante utilidade, eles só são chatinhos às vezes de lidar, especialmente se você tem que programar eles em C, porque não tem estrutura pronta para nada quase, isso é bem chatinho. Mas sei lá, eles são bem úteis. Tá, e aí eu falei um pouco disso, mas eu tinha separado também porque a galera tava perguntando e tal. Se vocês quiserem alterar o endereço de um vetor dentro de uma função, vocês precisam passar o endereço do ponteiro do vetor, né? O endereço, comercial. Se você alterar o valor dele dentro da função, você vai perder a referência desse ponteiro na variável que está fora da função. Na main, por exemplo. Então eu tinha feito o desenho aqui para vocês tinham perguntado, eu fiz até um gifzinho para mostrar para vocês, né? Então, se vocês passam só o V, vocês estão passando o endereço do vetor, né? Então, que é isso daqui. Vocês estão passando o endereço para acessar a primeira posição do vetor. Se eu passar o endereço do vetor, ele vai estar passando o endereço que o vetor, o ponteiro, tem, que aí ele está apontando para esse lugar. Beleza? É aquela diferença. Um ponteiro aponta para uma região da memória. Então, o valor que ele armazena é um endereço. Só que ele, em si, está no endereço do programa, certo? Ele precisa estar no endereço para existir. Aquele endereço que ele armazena tem que estar armazenado em um endereço em si, certo?
Por isso que é a diferença de você passar o E comercial um vetor ou um vetor. Se você passa só o vetor, você está passando, né, o valor que está dentro dele, que é o endereço para a primeira posição das coisas que você alocou, o int, o float, o char, o que seja. Se você passa o endereço dele, é o endereço dele, é o endereço que está armazenando essa memória. Então, se você alterar o endereço dele, você altera esse valor aqui, e aí você não está mais apontando para cá, você está apontando para alguma outra região da memória. Se você alocou o que tem lá, ninguém sabe. Vai depender do que você está fazendo. Tranquilo? Inclusive, isso me deixou muito animado para fazer um dia uma coleção de GIFs de pixel art sobre C e tal. Eu queria ter tempo para fazer essas coisas. Eu queria ter tempo para voltar a desenhar, na real. Faz muito tempo que eu não faço arte. Tranquilo, galera. Então, as aqui são as referências da aula de hoje. Eu coloquei até coisas de passado 2D aqui, que eu vou falar depois, mais pra frente. Mas, assim, se vocês precisarem consultar alguma coisa, tem os materiais aí. Vocês estão com alguma dúvida? Né? Para matrizes, você usa o ponteiro duplo para apontar para o outro ponteiro, que daí aponta para o endereço. Provavelmente sim, vai depender do que você está precisando usar de matriz. Mas eu ia falar de matriz numa aula um pouco mais à parte, porque tem umas coisas chatas, porque você precisa declarar os. Depois da segunda dimensão, você precisa declarar o tamanho para passar na função, tal, ou passar um ponteiro do ponteiro e tal, mas assim. Para matriz o ideal seria usar um ponteiro de ponteiro e aí você lidar com eles como se fosse uma matriz, né? Então o primeiro ponteiro seria as linhas e o segundo ponteiro as colunas, né? Então tem como fazer isso com ponteiro de ponteiro. Dá um nó na cabeça bem grande. Eu sei, eu mesmo sofri muito com isso. Até hoje, eu provavelmente sofro com isso. Faz tempo que eu não programo com isso, por isso que eu falo que eu não sofro, porque faz tempo que eu não programo em C. Pelo menos coisas complexas, mas a ideia é assim, ponteiro de ponteiro deixa você lidar com matrizes, né? Então o primeiro ponteiro, né? O primeiro ponteiro poderia ser as linhas e o segundo ponteiro as colunas. Aí lembra que você tem que fazer então uma lock para cada linha, né? Então para o primeiro ponteiro você faz uma lock para ver quantas linhas tem na matriz e aí para cada posição desse vetor, né? Desse int desse vetor de int asterisco, digamos assim, que você alocou, você precisa fazer um outro malloc, que são quantas colunas tem em cada linha, né? Então, a matriz, ela pode ser uma matriz, tipo, esparsa, digamos assim, né? Ela pode ter, cada linha pode ter um número de colunas diferente, você que vai cuidar disso, né? Não tem como automaticamente o C cuidar disso para você. Beleza? Deu pra entender? O que eu quis dizer, mais ou menos? Beleza. Então, galera, seguinte, de funções é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês perguntem e tal. A aula foi meio pesadinha porque eu acabei fazendo, né, 2 aulas em uma quase por aí, mas eu espero que tenha dado para entender para vocês. E se vocês não tiverem mais alguma dúvida, eu vou pedir para quem puder ficar um pouquinho, que eu queria conversar uns negócios sobre esse tema para vocês, mas sim, fora da aula, eu vou parar de gravar tal pra gente conversar por fora mesmo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não? Tranquilo? Tá, beleza. Apesar que só tem 22 pessoas das 100 iniciais, né? Mas eu vou tentar conversar com vocês aqui. Então, vou parar de gravar. A aula foi essa, em si, tá? E eu vou depois pôr no YouTube, normal, como a gente faz sempre. Tranquilo?